Gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, que seja uma noite proveitosa para todos nós. Inicialmente, nós vamos fazer a oração de abertura da nossa reunião. E eu peço que cada um de nós tente se desvencilhar um pouquinho das agitações do dia a dia. Vamos fechar nossos olhos por alguns minutos, respirar profundamente, sentir a atmosfera aqui reinante, sentir essa paz, sentir esse ambiente que foi nos preparado, para que passemos esses poucos minutos, mas de uma forma salutar, de uma forma em que haveremos de nos nutrir, de nos fortalecer e principalmente colocar o nosso coração em paz. Que o calor dessa prece inicial possa aquecer o coração de cada um e assim harmonicamente possamos levar a nossa reunião ao ponto inteiro. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite, hoje é possível que a tempestade de amarfã em coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia, que assim seja. Hoje nós vamos falar de um tema que gera muita curiosidade para todo ser humano. Vamos falar de vida após essa vida, vida após a morte do corpo físico. Para aqueles que estão tendo contato pela primeira vez com o tema, pode parecer uma coisa assim, muito profunda, misteriosa, mas na realidade, para quem está no Espiritismo, para quem estuda, já conhece um pouquinho e sabe que é totalmente natural. O que eu vou falar hoje aqui, a gente aponta muito, quase que todas as terças-feiras, no nosso estudo sistematizado. Então, nós estudamos a doutrina espírita de uma forma bem gradativa, tema por tema, e isso nos dá muito respaldo. Nós temos uma boa bagagem. Então, para a gente falar sobre vida após a morte, a gente precisa de dois tópicos principais, saber duas coisas que são essenciais. Uma delas diz respeito à primeira questão do Livro dos Espíritos, que pergunta assim: o que é Deus? Então, nós precisamos saber o que é Deus. E outra resposta que nós temos que ter, compreender bem, é quem somos nós. Então, são duas coisas básicas: o que é Deus e quem somos nós. Eu vou fazer um resumo ao máximo possível para não ficar muito cansativo e não se estender muito o nosso tempo. Tá, o que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema. Não existe uma inteligência maior que a de Deus. Se existisse, esta seria Deus. E quais as características de Deus? Inteligência suprema. Ou seja, sabe tudo. Tudo quer dizer 100%. Tudo. Absolutamente não há nada que não saiba. Onisciência, nesse caso. Onipresença, está em todo lugar. Soberanamente justo e bom. Eu gostaria de frisar
usar esse caractere da perfeição, soberanamente justo e bom. Guardamos, né? Esses dois caracteres de Deus. Agora nós, o que somos nós? Nós somos a criatura, a criação. Inicialmente criados simples e ignorantes. Simples, na real acepção da palavra. Ignorantes, desconhecedor de tudo. Mas com todos os caracteres da perfeição. Ok? O princípio inteligente não é material. Nós não temos aí uma classificação para dar sobre o que seja o princípio inteligente. É a mente, a alma, o espírito, como comumente se é falado. Mas nós, aqui, encarnados, somos na realidade 3 em 1. Nós somos o princípio inteligente, nós vamos chamar de espírito, tá? Daqui para frente, espírito. A nossa condição perispírito. Perispírito seria um intermediário que vai ligar o espírito à matéria, que é esse corpo físico. Então nós somos compostos de o princípio inteligente, o perispírito e o corpo físico. O princípio inteligente, ele, como a classificação, é simples e ignorante. Mas e aí, se tem todos os caracteres da perfeição, por que já não nasceu perfeito? Já sabendo tudo? Se fosse assim, todos nós seríamos iguais. Vejam bem, todos nós somos diferentes um do outro. Mas a nossa base é a mesma. Por que somos tão diferentes? Porque cada um fez o seu desenvolvimento de uma maneira. Cada um tem o seu dossiê, cada um tem a sua vida, o seu roteiro estabelecido. E esse roteiro, essa sequência de estágios da carne, né, reencarnado, é que fizeram que nós desenvolvêssemos como nós somos. Só que nós estagiamos num espaço de tempo no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, e outro espaço de tempo aqui, encarnados. Quando estamos aqui encarnados, nós esquecemos de todo o passado. A matéria tem esse condão de colocar ali no escuro que não permite que nós vejamos o passado. Consequentemente, nossa vida, essa desse corpo, inicia-se, né, no nascimento, na concepção e vai até o túmulo. Nesse espaço de tempo, nós, com as nossas experiências, vamos angariando o quê? Ensinamentos, aprendizados, melhoria espiritual, melhoria moral, melhoria intelectual. Vamos angariando afetos e muitas vezes também desafetos, de acordo com os nossos anos. Bom, basicamente, essa é a definição do que nós somos. Tá, nós vamos falar de vida após a morte. Qual que é a maior dificuldade do ser humano de compreender que existe uma vida depois desse plano físico? Justamente por não se lembrar. E pelo fato de não se lembrar, de não ter contato, com raras exceções, com o plano espiritual, não vê, então supõe-se que não exista. Mas nós já estamos numa condição avançada na escala evolutiva. A gente não precisa ver para saber que existe. Por exemplo, se perguntarem para a gente, Deus existe? Nós falaremos, claro que Deus existe. E alguém pergunta se você já viu Deus? Viu? Com o olho? Não. Então como que sabe que Deus existe? É muito simples a resposta. Tudo aquilo que fora criado
e não pelas mãos do homem, quem criou? Teve por trás um efeito, né, algo inteligente na criação. Se não foi o homem, quem foi? O acaso. O acaso é inteligente? De forma alguma. Então, logicamente, nós podemos comprovar, mesmo sem ver a existência de Deus. E a vida no plano espiritual? Poxa vida, é uma questão de lógica, de raciocínio. A gente não viu. A gente, na maioria das vezes, não vê aqueles que nos precederam, mas eles não existem mais. O que o nosso coração diz? Existe ou não existe? A vida continua ou a vida não continua? Nosso coração diz que continua. Todos nós, porque não teria a menor lógica vivenciar tantas experiências na matéria e depois tudo se esvair como se fosse uma poeira levada ao vento. Não, de forma alguma. O que acontece então na morte do nosso corpo físico? É isso que nós vamos tratar hoje. Nós, como eu disse agora há pouco, nós somos 3 em 1. Princípio inteligente, espírito, né? Perispírito e corpo físico. Quando nós morremos, nós perdemos um dos corpos, que é o corpo físico, mas mantemos 2 corpos ainda, que é o espírito e o perispírito. Aprendemos também no curso que o perispírito não é algo imponderável, é matéria também, mas não vamos adentrar nesse detalhe. O que não é matéria é simplesmente o espírito. Quando retornamos para o plano espiritual, que é também material. Se vocês leram, já ouviram, travaram contato com algum dos livros de André Luiz, vão ver que no plano espiritual vão existir o quê? Alimentação, vai existir vestuário, vai existir moradia, vai existir natureza, vai existir animais, pássaros, uma réplica. Aliás, a réplica é aqui. O plano físico é a réplica do plano espiritual. E essa aqui mal feita, a de lá, bem aprimorada. Então, quando nós fechamos os olhos na matéria aqui, retornamos para o lado de lá. Retornamos para lá. Veja bem, eu não falei que nós vamos para lá. Eu falei que nós retornamos. Porque de lá viemos. Lá é a nossa casa. Isso já acaba com um mito muito grande, que é o medo da morte. Por quê? Nós temos medo de retornar para casa, medo de retornar para o local de onde nós viemos. É incoerente. O medo, ele se origina no desconhecimento. À medida que nós não conhecemos, tudo que nós não conhecemos, nós temos medo. Nós não sabemos o que vamos encontrar. Por isso que a gente sempre aconselha a estudar, a ler, a aprender, para não viver com medo. Quantas e quantas pessoas têm medo de espíritos? Qualquer manifestação um pouco diferentezinha, fica tudo horrorizado. E o que é um espírito? Somos nós. A única diferença de um espírito para nós é que nós temos um corpo físico. E eles já perderam o corpo físico, só isso. Quer dizer o quê? Que o que eram, o que pensavam, o que amavam, o que odiavam, o que respeitavam, a maneira que se comportavam aqui no plano físico, continuam vivendo do lado de lá. Então há por que temer? Depende. Depende do quê? Da nossa companhia. Depende daqueles que vão estar do nosso lado. Mas existe uma lei que rege tudo isso. Quando eu falei que Deus é soberanamente justo e bom, Ele permitiria que os bons sofressem injustamente? De forma alguma. Então, nas suas leis perfeitas, tem algo que nos protege naturalmente. Por que nós
não somos assediados por espíritos, vamos dizer assim, malignos, malvados ou atrasados. Por quê? O que nos protege dessas ações? O que nos protege, nada mais, nada menos, é a nossa postura, o nosso comportamento, o que nós chamamos aqui de a nossa sintonia vibratória. Ou seja, se nós vibramos alto, se temos um comportamento digno, reto, justo, honesto, não vamos atrair de forma alguma criaturas que naturalmente são repelidas pela nossa emanação, pelo nosso magnetismo. Mas, e o contrário? E se nós nos comportarmos mal, formos desonestos, formos aproveitadores, viciados e por aí vai, vamos atrair, né, espíritos com o mesmo padrão vibratório. Então, o que nos protege? A lei natural. Isso quer dizer que, se fizermos o correto, se agirmos bem, não temos nada a temer. Nada nos pegará. Bom, o que acontece então quando nós desencarnamos, quando nós deixamos nosso corpo físico aqui na Terra? Nós vamos reencontrar com os nossos familiares, nós vamos reencontrar com os nossos amores, com os nossos filhos, com os nossos avós, com os nossos pais? Essa é uma grande questão. Eu acho que todo mundo pensa, todo mundo pergunta sobre esse tema. Vamos encontrar? E onde encontrar a resposta para isso? Da mesma explicação que eu dei agora há pouco. O que nos une é a nossa sintonia vibratória. São os laços afetivos que nós criamos aqui no plano físico. Se nós temos um relacionamento digno, honesto, fraterno, caridoso e com todos os atributos, logicamente isso nos une. Aliás, nos une de tal forma que mesmo nós estando na matéria e os nossos afetos desencarnados, nós continuamos juntos, mesmo assim. Nada separa nesse universo aqueles que são afins. Não. Absolutamente nada. Então há por que temer a morte aqueles que nos precedem? Não. Vamos encarar como se fosse uma simples viagem. Nossos afetos foram viajar, logo nos reencontraremos. É assim. Mas vai demorar muito tempo. Nesta vida nós não teremos novamente esse reencontro. Será? À medida que nós vamos estudando o Espiritismo, as leis naturais que nos regem, a gente vai ver que nós não estamos nunca separados, estamos sempre juntos. Fisicamente, impossível, lógico, mas o pensamento, uns ajudando ou influenciando beneficamente para o outro, sim. Infelizmente, o oposto também ocorre. Os nossos desafetos também perseveram no plano espiritual. Aquilo que nós criamos aqui de assim, antipatia, de inimizade, de sentimentos de ódio, de vingança, isso nos une também, uma sintonia vibratória baixa, e faz com que, uma vez que retornemos ao plano espiritual, estejamos também imantados a essas pessoas. Então, pensemos bem, o que vale mais? Nós temos um comportamento digno, justo, bom, sadio aqui no plano físico, para que quando retornemos à pátria espiritual,
continuemos, né, nesse ambiente, ou vale então vivemos da matéria, pela matéria, satisfazendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos vícios, para que do lado de lá tudo continue da mesma forma. Que mundo que nós queremos? Não queremos um mundo perfeito do lado de lá? Queremos. Então temos que criar esse mundo perfeito do lado de lá. Nós estamos nesse plano físico ganhando conhecimento, reajustando-nos, reequilibrando-nos e reconectando as pessoas que estão à nossa volta, intensificando os laços de amor, de afeto que nos unem, estreitando-os para que do lado de lá continuemos as experiências da vida. Mas tem tanta coisa por trás desse tema, vida após a morte, que nós esgotaríamos, não conseguiríamos esgotar se passássemos noite adiante falando sobre tudo isso. Então vou abordar algumas questões apenas, a título sim que as pessoas têm mais curiosidade, né? Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que ela foi mutilada na sua encarnação. Perdeu um braço, por exemplo. Quando ela retornar para o plano espiritual, ela vai retornar com o braço ou sem o braço? Alguém já fez uma pergunta desse tipo? Ou alguma coisa parecida com isso? Durante muito espaço de tempo ela viveu sem aquele braço, ou às vezes pode até ter nascido sem aquele membro. Quando retornar para o plano espiritual, ele vai ter aquele membro ou não? Se eu falar assim para vocês, não, quando ele retornar para o plano espiritual, ele vai reaver o seu braço. Eu posso estar errado. E se eu falar assim, não, quando ele retornar para o plano espiritual, ele não vai reaver o braço, vai continuar do lado de lá com a mesma aparência física. Vou estar errado também. Veja que não existem respostas simplistas. Cada caso é um caso. Para arrematar essa pergunta, eu vou partir para outra. Depois a gente arremata tudo de uma vez só. Um tema muito em voga nos dias atuais, polêmico, é a tal da tatuagem. Então existe por aí fora algumas explicações quando o indivíduo faz várias tatuagens. Quando ela retorna para o plano espiritual, ela vai retornar com esse desenho, com manchas no seu perispírito, ou com problemas perispirituais? Sim ou não? Se você falar sim, não, quem faz tatuagem do piercing e faz alterações no plano do seu corpo físico, vai para o plano espiritual com essas lesões. Vai estar errando. A minha resposta estaria errada se eu falasse que para todo mundo acontece isso. E se eu respondesse assim, não, quando retorna para o plano espiritual, você readquire o perispírito normalzinho, limpinho ali, como vier ao mundo. Vou estar errando também. Terceira pergunta. O indivíduo que suicida. O indivíduo, por um determinado motivo, comete um suicídio. Ele lesa o seu corpo físico, consequentemente o seu corpo espiritual. Vamos supor que o mais comum vou pegar aqui um afogamento, tá? O indivíduo morre afogado. Ele vai lesar a sua área pulmonar perispiritual, ou seja, vai passar para o plano espiritual com lesões nesta área. Se eu responder que sim, todos os indivíduos que desencarnaram por afogamento
suicidas por afogamento, vão retornar para o plano espiritual com a sua área pulmonar lesada. Eu vou estar incorrendo também no erro nessa afirmativa. E se eu afirmar assim, não, os indivíduos que suicidaram, eles, quando retornarem para o plano espiritual, eles vão voltar com o seu perispírito intacto, com a possibilidade de reencarnarem novamente, né? Sem lesões nessa área. Vou estar errando também. Por que nessas 3 perguntas as respostas não foram conclusivas? Por causa de um detalhe apenas. O que determina as modificações no nosso corpo perispiritual? Nós falamos sempre que está sendo em constante evolução, né? Essa evolução é a nossa aquisição de caracteres intelectuais e morais. Isso vai modificando-nos, vai sublimando-nos e, consequentemente, o nosso perispírito vai se modificando. Se nós tivéssemos condição hoje de aquilatar o corpo físico que nós temos hoje, em 2022, e comparar com o corpo físico lá de 10, 15 mil anos atrás, a gente vai ver a diferença que houve evolutiva na parte física. Então, quando a evolução se dá no corpo físico, reflete também no espiritual. Muito bem. Mas o que acontece então com as coisas que nós fazemos aqui no plano físico que podem lesar ou não o nosso perispírito? Ou seja, comprometer a forma física que teremos do lado de lá ou nas próximas encarnações. A fixação mental. Aquilo que nós demos de importância àquele ato. Por exemplo, o suicídio. O suicídio pode ter sido ocasionado, por exemplo, num momento de extrema imprudência. Vamos supor, o indivíduo se embebedou, ficou totalmente fora de si, e fora de si perdeu a razão, a lógica, e foi lá e cometeu um suicídio. Vamos dizer que ele estava com a sua faculdade totalmente perfeita, lúcida? Não. Então, na sua lucidez, ele teria praticado esse ato? Não. Mas praticou. Logicamente, tem a sua responsabilidade para com isso. Mas essa é uma grande atenuante. Então, talvez isso venha amenizar muito o processo do lado de lá, porque não houve uma fixação. Mas quando você planeja e você fixa, não, eu vou cometer suicídio, eu vou fazer dessa forma, assim, assim, assado. Planeja e quer se aniquilar. Você está sendo totalmente contrário à lei que nos rege. Consequentemente, isso vai firmar-nos muito mais a nossa ação e vai ter uma repercussão mais séria no nosso perispírito. Isso se dá para todos os atos que realizamos na nossa vida. Se somos bons, há notificações no nosso campo perispiritual. Se somos maus, também. Tudo repercute. Então, qual que é o medo maior para rematar? Qual é o medo maior da morte? Não é o medo de encontrar, de desconhecer, aliás, o outro plano. É de estarmos frente a frente com a nossa consciência, aonde vamos colher os frutos daquilo que nós realmente plantamos aqui. Talvez a nossa maior dificuldade seja encarar que vamos perder o escudo que impede que nós ou os outros vejam realmente quem nós somos. Então vamos estar desnudados, vamos estar face a face com a nossa consciência. E aí? Não tem outro jeito, tem que encarar as consequências. Se fizermos bom uso desse tempo aqui que nós passamos,
consequentemente, do lado de lá, as coisas serão muito mais facilitadas, cada vez mais facilitadas. E temos para isso o Evangelho, que é o nosso leme, é aquele que nos orienta em todos os passos. Seguindo, nós, mesmo ainda ignorantes de todas as leis que nos regem, vamos estar dando os passos corretos. Principalmente se perdoarmos, principalmente se angariarmos afetos, se respeitarmos, se formos justos, se formos bons, praticando os caracteres daquele que nos criou, da perfeição. Sermos bons, sermos justos, sermos honestos, trabalhadores, ativos no bem. Então, como é que será a nossa vida após a nossa morte? Vai ser assim: você fecha o olho aqui e abre o olho ali. Não vai mudar absolutamente nada. Nada. Nós não vamos mudar em nada. O que nós criamos aqui no plano físico, nós vamos colher do lado de lá. Vai ser o day after, o dia seguinte. Simplesmente isso. Mas nós não teremos mais um corpo que vai ocultar todas as nossas multidões de pecados, de erros, de equívocos, de desacertos. Talvez seja esse o nosso maior medo inconsciente. E não o medo do que nós vamos encontrar lá. O medo de estarmos face a face com a gente mesmo. Mas existe algo no universo chamado Deus, soberanamente justo e bom, que tudo que vai acontecermos do lado de lá vai ser justo e vai ser para o nosso bem. Mesmo que nós não vejamos ainda com esses olhos, não entendamos dessa forma, tudo, absolutamente tudo que nos acontece é para o nosso bem. Mesmo os maiores males que nos acometem. Estes são o quê? Simplesmente a consequência dos nossos atos. A partir do momento que retificamos nossa postura, retificamos o nosso modo de ser e melhoramos intimamente, as dores, os sofrimentos desaparecem. Eles são apenas o nosso companheiro de viagem na roupagem no plano físico. O tema é extremamente extenso. O que eu gostaria de falar, eu nem sequer comecei a esboçar, de tão grande que é. Então eu não vou adentrar esse universo, porque vai ficar muito, muito extenso e cansativo para vocês. Mas o que eu queria justamente resumir é que a vida, ela é ininterrupta. A morte não é o final. A morte, na realidade, é o retorno para casa. E nesse retorno para casa nós vamos encontrar o quê? Aqueles que nos precederam, sendo os nossos amigos, se assim desenvolvemos grandes amizades, grandes afetos aqui, ou os nossos inimigos, se nós desenvolvemos também inimizades. Estamos unidos pelos laços do amor. Lembrando que o ódio, que também une, nada mais é do que o amor que adoeceu gravemente. Então, de uma forma ou de outra, estaremos unidos. Então não há o que temer do lado de lá. Aqueles que nos precederam continuam vivos e o que sentiam, continuam sentindo. Se nos amavam, continuam nos amando. E um dia haveremos de nos reencontrar. Não há por que ter medo da morte, porque ela realmente não existe. Só finda-se esse período aqui na matéria. Simplesmente isso. Mas tudo que nos une viverá para sempre. Todos os laços de amor, fraternidade, caridade, justiça que nos unem uns aos outros prevalecerão. Que nós levemos essa mensagem junto
no coração. Não tenhamos medo do amanhã, mas no dia de hoje façamos o melhor possível para que, dia após dia, a nossa vida melhore, nós sejamos mais felizes, mais satisfeitos, mais fraternos, mais harmônicos, ou seja, cada dia melhor. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ilumine, nos fortaleça, que todos tenham uma excelente semana e que possamos levar para o mundo lá fora um pouquinho desse aprendizado daqui no nosso coração. Principalmente a máxima, que o amor, o respeito, a justiça, a fraternidade, a caridade são elementos que devem nos acompanhar em todos os instantes da nossa vida. Que Deus nos abençoe.